Fala galera, aqui é o Hassan e eu tô com a prova de matemática do ano de 2009, modelo amarelo, para ensinar para vocês as questões mais fáceis desse ano. As questões que eu selecionar aqui hoje, claro que eu não vou fazer todas, porque eu selecionei as 20 mais fáceis. Elas não estarão em ordem de dificuldade, mas em ordem que elas aparecerem na prova. Então, eu fui selecionando elas. Também você pode conferir aqui na descrição as questões que você não deve fazer de primeira no Enem. Como pular as questões. Eu ensino isso também, porque tudo isso faz parte de estratégia para você ir bem na prova, tá bom? Porque se você sabe fazer as questões mais fáceis e sabe pular as questões mais difíceis primeiro, ou aquelas que talvez você agarraria um pouco, você consegue ter um rendimento muito melhor na prova. E é por isso que a gente vai fazer agora a questão 136 aí para vocês. Olha só o que está falando nela. Vamos direto aqui para o comando. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos? Então, ó, qual seria o tempo em minutos? Que o ônibus em velocidade constante, igual a 40 quilômetros por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Então, a gente já vê a figura aqui, a gente já tem uma noção que vai ter que sair aqui do ponto X e ir para o ponto Y a 40 quilômetros por hora, e a gente vai descobrir esse tempo. Só vamos pegar aqui uma informaçãozinha que tem aqui em cima, ó. O mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Então, aqui, ó, precisa vir para baixo, virar, subir, subir, chegou no Y, tá? Esse é o tráfego. Sabendo que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros, era isso que eu precisava saber também. Duas informações importantes, que era o sentido do tráfego, ou seja, eu não posso fazer isso aqui, ó, e chegar no Y. Eu tenho que fazer o sentido do tráfego. E agora que cada ladinho desse aqui, ó, cada pedacinho aqui, ó, cada lado desses quadrados aqui mede 200. Então, a gente já vai ter aqui, ó, 200 metros vezes a quantidade de quadradinhos que a gente tiver que passar aqui, ó. Vamos lá, ó. Um aqui, dois, três, quatro, cinco. Chegamos no Y, então vai ser 200 vezes 5. 200 vezes 5 é muito fácil, a gente faz 2 vezes 5, que vai dar 10. Depois repete os zeros. A gente tem 1.000 metros. Tem 1.000 metros aqui, que é a mesma coisa que 1 quilômetro. Porque vai ajudar a gente aí, porque a velocidade já está em quilômetros. Então tá, ele quer o tempo. A gente poderia fazer pela fórmula lá de física, que a gente costuma usar aqui, velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo, né? Mas a gente pode fazer aqui razão e proporção, basicona aqui, ó. Por quê? Eu ando 40 quilômetros em 1 hora. Só que 1 hora equivale a 60 minutos. Daí tem que estar na ponta da língua, hein, para fazer o Enem. 60 aqui, então 40 em 60. E a resposta ele quer em minutos aqui. Depois, quanto tempo a gente vai fazer? 1 quilômetro em tempo. Faz aquela multiplicação cruzada. E olha só, gente, macete para a prova. Você já pode sair simplificando, ó. Corta zero, simplificou por 10 essa fração. Aqui vai virar 2, aqui vai virar 3. 3 meios, então, olha só. 40 60 avos são equivalentes a 2 terços. Vamos lá. Aí agora aqui, ó, multiplicou cruzado, fica 2 t's iguais a 3. Então, o t vai ser só a gente dividir o 3 por 2. T igual a 1,5. 1,5 minutos. Alternativa D de dado. Tranquila, né? Questãozinha que é você saber analisar o enunciado, ver ali as informações, colocar uma razão e proporção simples aqui, conversão de unidade de medida, saber que hora
é igual a 60 minutos. Você consegue passar de metro para quilômetro. Então, tudo ali dentro da sua base matemática, nada além daquela base boa para a gente. Vamos para a segunda aqui que eu separei. Questão 139, uma questão mais longa, que tem gráfico, pode assustar muita gente, mas é uma questão fácil, e vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos aqui para o comando dela, ó. O bom de ler o comando, gente, é que você já vai para o restante do enunciado com algumas coisas na sua mente sobre a questão. Então, você já vai procurando as informações certas. Então, vamos lá. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001, então, por enquanto, a gente não sabe de nada, mas aqui, ó, já está falando que é para a gente supor que essas frotas totais em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho. Então, pode ser uma informação que a gente já pode levar. Os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente. Então, a gente quer aqui, ó, passageiros em outubro de 2008, passageiros transportados. Então, a gente vai para a questãozinha, para o restante da questão, com isso em mente já. Vamos achar aqui primeiro o que ele falou, ó. Falou de abril de 2001. Abril de 2001 tá aqui, ó. 400 no gráfico. E outubro de 2008, 441 no gráfico. Vamos aqui. Nananã, pá. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,6 milhões de passageiros em 1995 e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Então, acabamos de achar aqui o número de passageiros transportados em abril de 2001, que é uma das coisas que a gente quer ali. A gente vai usar, na verdade. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo número que tinha em 2001. Então, foi o que eles falaram lá no início, né? Em outubro, a gente pode considerar o mesmo tamanho de outubro de 2008, o mesmo tamanho de abril de 2001. Agora vamos ver aqui, ó. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão, aqui, ó, razão entre o total de passageiros, então a gente vai ter aqui, ó, passageiros dividido, passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos, então, sobre a frota. E isso vai ser o nosso número aqui, vou chamar de gráfico. Então, olha só, o valor no gráfico, ele vai ser igual à razão do número de passageiros transportados por dia sobre a frota aqui, ó. Então, vamos lá. É isso que a gente quer. A gente quer, primeiro, qual que vai ser o raciocínio? A gente vai usar o abril, que a gente já tem o número de passageiros, para encontrar a frota, porque a gente já tem o gráfico de abril. Qual que é o gráfico de abril? É 400. Qual que é o número de passageiros em abril? Vamos ver aqui. 321,9 milhões. Vezes 10 a sexta. Dividido pela frota. Que aí a gente vai descobrir o número de veículos, e usando esse número de veículos, a gente vai usar ali o gráfico de outubro de 2008 para a gente conseguir fechar aí os passageiros que tinham lá e matar essa questãozinha. Então, o que que a gente vai fazer? Só inverter esses caras aqui, ó. O número de veículos na frota, ele sobe e o 400 desce. Só vou deixar mais bonitinho aqui também, ó. Vai ser, então, 321. Aí agora eu vou abrir a potência aqui, tá?
6 zeros, como eu já tenho uma casa na vírgula, vai ficar o 9 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 400. Beleza? Corta zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3.219.000 dividido por 4. Então, aqui a gente faz essa divisão rápida, ó. Pega aqui o 32, 4 vezes 8 dá 32, não dá resto. O 1 não dá, põe um zero. 19. 19 vai ser 4. 4 vezes 4, 16. Vai sobrar um restinho 3 aqui, ó. Vou colocar aqui para a gente marcar. Então, agora vai ser 30. 30 dividido para 4 dá 7. 4 vezes 7, 28. Sobra um 2 aqui. Desce esse zero, vai dar 20. Agora 5 e mais um zero. Então, a gente tinha lá 804.750 veículos nessa frota em abril, que é o mesmo do outubro. Só que quanto que a gente tem em outubro? Olha só para a gente já ter noção, que a gente viu lá pelo enunciado que a gente tinha 321, né? 0,9. Então, tem que ser um número realmente maior que 321, porque olha só o índice aqui, ó. Deu 400 e pouco, 441. Lá em abril era 400, ó. Então, realmente, todas as alternativas têm que ser maiores do que o 321. Como todas já são maiores, não dá para a gente eliminar nada. Mas, a gente já pode usar isso aqui para descobrir. Então, agora, se a frota, olha só a relação, ó. Frota é igual ao número, a gente troca, né? A gente tinha a frota aqui. Aqui é o número do gráfico. E a gente quer agora aqui, ó, o número de passageiros. É isso que a gente quer. Então, o número de passageiros vai ser frota vezes o gráfico. Então, é só a gente fazer esse número aqui, dos 804.750, vezes 441. Só que aí, gente, olha o que que eu vou fazer aqui para tentar uma aproximação. Como os números não estão tão próximos aqui, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou arredondar para 440, fazer 440, 440, esse não é 400, não. 440 vezes esse cara aqui. Por quê? Já fica mais fácil para a gente fazer nossa conta. A gente corta zero, ó. Então, vai ficar esse número aqui. Como eu abaixei um ali, eu vou aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você pode fazer essas coisas para arredondar seus cálculos e facilitar a sua vida, né, Enem? Então, aqui eu vou fazer 804,80 vezes 44. Porque, ó, arredondei um pouquinho para cima, que ia ficar 75, arredondei um pouquinho para cima, e aqui arredondei aqui um pouquinho para baixo para poder cortar, para nossa conta ficar fluida. Então, vamos lá, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. 4 vezes 8, 32. Só repetir esse número aqui embaixo, então. 2, 9, 1, 2, 3. 0, 2, 2, 2 com 9, 11. Vai 1, 10, 11. Vai 1, 3, 4, 5, 3. Aqui deu 3 aqui, ó, 3 casinhas. Eu acho que aqui eu não podia cortar zeros, não, gente. Tô viajando. Ainda bem que era só zero. Olha a viagem que eu fiz. Já achei que tava cortando zero aqui, mas eu não posso, não.
Tem que incluir esses zeros, que a gente tá falando de multiplicação, meu povo. Ah, tá. E, ó, coloca dois zerões aqui, ó, aqueles que eu tinha cortado lá em cima. A gente inclui aqui, porque o que eu tô pensando? Pô, tá ficando pequeno esse número. Então aqui deu, ó. Um, agora fez sentido. 354 mil. Milhões, quer dizer, 354 milhões. Aqui, ó, letra A. 355. Tá vendo como que eu arredondei e a conta ficou bem próxima? Só que aí você não pode fazer um arredondamento gigante, tem que fazer uns arredondamentos que ajudem sua vida. Deu 350, mais de 354 milhões. Ele pediu aproximadamente ali 355. Tranquila questão, só prestar atenção. Olha só, ainda bem que eu notei, porque você tem que ter noção do que você está fazendo. Porque às vezes você corta zero ali e talvez você não entendeu por que que eu cortei zero, porque eu cortei errado. Não pode fazer isso. Então você tem que consertar no final. E eu tendo noção que, poxa, a resposta lá está em milhões. A minha resposta deu em milhar aqui. O que está acontecendo aqui de estranho? Ah, tá. Poxa, cortei dois zeros que eu não deveria. Mas, de qualquer forma, esse arredondamento aqui é inteligente, tá? Porque, em vez de fazer vezes 4 vezes um e somar todo mundo, a gente só fez vezes 4 duas vezes, que ajudou pra caramba aí na velocidade. Mas, ó, questãozinha fácil, mas como toda questão do Enem, precisa de atenção, beleza? Vamos para a próxima. Questão 140. Questão 140 não tem um enunciado muito longo. Normalmente, quando você tem, tipo, uma notícia, alguma coisa assim, ele vai te contar uma historinha. E o que vai importar mesmo é a parte de baixo. Mas vamos ler. Primeiro embaixo, a gente lê a notícia ali de en passant, rapidinho. Ó, estimativas indicam que com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa para o mesmo volume da mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com adição de 3%? Então, aqui já dá para a gente ter uma ideia da questão. Vamos ver se tem alguma informação extra aqui em cima nessa historinha. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ou óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel. Então, antes tinha lá, na verdade, agora tem que ter 4% e aqui embaixo a gente vai falar, ó, do volume da mistura final seja formado, tá, até junho de 2009 esse percentual era de 3%, ó. Então, era de 3%, vai passar para 4%. Essa medida estipula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Tá vendo? Foi só uma história para explicar um contexto, uma contextualização, mas a gente não usaria para nada. Mas é bom dar uma lidinha ali rápida para ver qual é. Então, aqui, qual que é a ideia? Vai ter uma mistura, vamos supor aqui é a mistura toda, 100%, né? Só que o que está rolando ali? Está falando que com 4% vai ser usado 925, vão ser usados 925 milhões de litros. Então, ó, 4%. Só que ele quer saber quanto a gente usaria se fosse 3% no lugar de 4%. Então, aqui fora, ó, a gente vai ter 96%. E aqui, cada quadradinho desse, para explicar para você, vale 1%. Então, com 4%, isso aqui equivale a 925 milhões. Então, se a gente fizer para 3%, então é só a gente tirar um quadradinho desse aqui e ver quanto que vale cada um desses quadradinhos. É isso que eu vou fazer. 4% aqui, vou dividir esse cara por 4
Vou dividir ele por 4. 925 dividido para 4. Dá até para arrumar a continha de uma vez, para ficar mais fácil de explicar para vocês, ó. Aqui vai dar 2, sobra 1, 12. 3 vezes 4, 12, 0, 5. 1, sobra 1. Põe a vírgula aqui, 0. 2, sobra 2, 0, 5. Então, dá 231,25. Cada quadradinho desse é 231,25. Só que a gente quer saber quantos litros gastariam se a gente usasse 3%. Então, é só a gente multiplicar esse cara por 3 aqui agora. Vou apagar esse resíduo de divisão aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Repete a vírgula. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Então, aqui, milhões de litros. Não é mililitro, tá? Milhões de litros. 396 aqui, ó. Letra D de dado. Uma questão bem objetiva, mas que exige uma interpretação boa de vocês, mas é uma questão fácil. Por isso que está entre as 20 mais fáceis aí do Enem 2009, para te ajudar a chegar lá nos 700, tá? Então, recapitulando, a gente tinha um total da mistura lá, 100% de diesel e biodiesel, em que 4% era de biodiesel. E esses 4% equivaliam a 925 milhões de litros. Só que aí ele quer saber quanto seria se a gente usasse só 3%. Então tá, se 4% vale 925, o que a gente faz? A gente divide os 925 por 4, vê aqui, 1% dá 231,25. Multiplica por 3 e acha os 3% aqui. Bem tranquila essa questão, tá bom? Bora para a próxima aqui, ó. 141. Olha só, questão 141, vou ajustar aqui para a gente ler. Então, no primeiro momento, o que a gente tem aqui? A gente tem a figura, um enunciado aqui que vai explicar o corpo e aqui o comando da questão. Vamos pelo comando que a gente já sobe com uma noçãozinha, ó. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se duplicasse, triplicasse, ampliasse a medida do lado do quadrado em 4%. Então, a gente já está vendo que vai ter alguma relação aí de mudar as medidas da figura. Então, vamos lá para cima. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição, lembra que já falou lá embaixo, ó, com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação. Então, aqui, ó, 94, área preservação ambiental. Então, ele não pode construir, né, nesses 94%. Então, ele tem que construir em quanto do terreno? 6%. Por quê? 94 mais 6, a gente chega no 100%, ou 100% menos 6, a gente tem os 94 ali. Ao receber o terreno retangular ABCD, ou seja, esse terreno aqui de baixo, que mais que aconteceu? Em que AB é igual a BC sobre 2. Então, o lado AB ele vai ser metade do lado BC. Então, por exemplo, se aqui é 200, aqui vai ser 100. Sempre que tiver esse tipo de relação assim, coloca um número. Vai te facilitar. Aqui é 2, então lá é 1. Só para você compreender melhor, tá? Vamos lá. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A. Então, essa arinha aqui, ó, área quadrada, para a construção de sua residência de acordo com o desenho, na qual AE é igual a AB sobre 5. Então, AE vai ser AB sobre 5 aqui. Então, aqui, ó. Se aqui AB eu coloquei no desenho que era 100, então AE
vai ser 100 sobre 5. 100 sobre 5 igual a 20. Então, já vou colocar 20 aqui para o desenho não ficar muito poluído, tá? Vai colocando valores e, de preferência, valores que deem um número inteiro aqui que fique fácil de você fazer conta, tá? Então, aqui é quadrado, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E agora a gente vai para a resposta lá. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele. Então, primeiro a gente tem que ver quanto do terreno essa área que ele delimitou aqui com esse quadradinho vai ter. Então, se ele tem 20 metros de lado, a área do quadrado, lembrando aí, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a área vai ser aqui, ó, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é só você fazer 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, e colocar dois zeros. Porque 20 é igual a 2 vezes 10. Aí você cai o expoente aqui, cai o expoente aqui. Você já consegue fazer a conta rápido. No Enem, quanto menos operações, continhas você armar, melhor para você, tá? Então, vamos descer aqui. Então, a gente já viu que a área do quadradinho tem 400. Aí, o que que vai acontecer? 400 vai corresponder a quanto por cento da área do retângulo? A área do retângulo, vou colocar assim, a área de R, vai ser igual a 200 vezes 100. Por quê? A área do retângulo é lado vezes lado. Então, vai ser 2 com 4 zeros. Repete 2 e completa com os zeros. Então, aqui 20.000. E aí, a gente pode ver quanto que vai ser 6% de 20.000 para a gente ver quanto que dá para a gente melhorar ali naquela área, se já está dentro, se não está. Então, a gente faz assim, ó. Vamos calcular os 6% aqui do ladinho já. Vezes 100. 6 sobre 100. Quarta dois zeros. Multiplica o 2 pelo 6, dá 12. E repete os outros dois zeros. 1.200. E a gente já tem uma área de 400. Vamos ver lá as alternativas, ó. Se duplicasse a medida do lado do quadrado, não sabemos ainda. Triplicasse a medida do lado do quadrado, não sabemos. Triplicasse a área do quadrado? Sim. 3 vezes 400 aqui, ó, vai dar exatamente 1.200 que a gente achou lá. 3 vezes 4, 12. Então, essa aqui. Não precisa nem fazer conta mais. Alternativa C de casa. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Vamos aqui continuando com as nossas resoluções, né, das 20 questões mais fáceis nessa parte 1 aqui. Vamos para a questão 142, gente. E reforçando que essas 20 questões, elas são necessárias você conhecer, porque o Enem ele mantém um padrão e vai te ajudar também a chegar nos seus primeiros 700 pontos e depois você vai ampliando aí a sua nota, tá? Não para nisso não, continua. 700 é o mínimo, 20 acertos é o mínimo que você tem que perseguir. Evoluir, tá joia? Vamos lá. Questão 142. Aqui você vê um gráfico, vê muito texto, a princípio você vai achar que é uma questão difícil, alguma coisa assim, né? Mas não tem nada de difícil, não. Tranquilo. Bem tranquilo. Hum, vamos aqui. Só o comandinho dela é só de acordo com o gráfico. Então a gente já dá uma olhadinha no gráfico, ó. Em 2009 a resolução ainda não estava tão boa das imagens da prova, mas já dá para a gente ver aqui, ó. Qual que é o título do gráfico? Casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. Então, aqui no gráfico a gente tem, ó, casos de câncer, 10, 20, 30,
e o número de cigarros consumidos diariamente. Então, por exemplo, se você consome um cigarro por dia, normalmente está nessa faixa aqui de 20 casos, de câncer. Depois ali em cima deve estar explicando alguma coisa de onde veio esse gráfico. Mas aqui, ó, normalmente, você fica entre os 20 ali até você consumir aí. Você não, tomara que você não consuma, né? Porque é uma coisa que vai afetar é, negativamente sua saúde. Aí, a partir do 15º, você fuma, a pessoa fuma, você não, gente. A pessoa fuma 15 cigarros por dia, aí ela já vai subir para a faixa. Olha que salto que deu, para 50. Assim que a gente interpreta gráficos. Depois ele mantém aqui nessa faixa de 50 até 23. Quando chega em 24, parece que mantém ainda, mais 25 dá uma subidinha. Então, só para a gente entender esse gráfico, e esse tipo de gráfico é comum no Enem, você saber, ver o que que tem na vertical, o que que tem na horizontal e ver o que está representando o desenho ali, tá? Vamos ler rapidinho a questão. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas para testar essa possível associação. Foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Ah, tá. Então é exatamente o que a gente já viu aqui no gráfico. Vamos para as alternativas. Ó, consumo diário de, letra A, consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais? Não. Por quê? O que que é ser inversamente proporcional? Quando um dobra, o outro cai pela metade. Por exemplo, um dobrou e o outro caiu pela metade. Isso é ser inversamente proporcional. Um triplicou e o outro foi dividido por 3. Foi reduzido a terça parte. Isso é ser inversamente proporcional, para quem não lembra aí. B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam? Se relacionam, por enquanto não vai ser essa aqui também não, porque ela se relaciona, a gente consegue ver um padrãozinho ali, a partir do 15º tem uma troca e tem uma manutenção de todo mundo que está acima desse 15º diariamente ali, na faixa lá de acometimento da doença. C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais? Não, não são diretamente proporcionais. Por quê? Diretamente é se um dobrou, o outro dobra também. Se um triplicou, o outro triplica também. Se caiu pela metade, o outro também. Se dividiu por 3, o outro também. Não é isso que está acontecendo. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não é essa a proposta. Essa proposta do gráfico é o quê? Se analisar a quantidade de cigarros e a incidência lá de casos, né? Pode acontecer. Pelo gráfico aqui, a gente pode dizer, vamos ver. Nem dá para a gente visualizar aqui, mas é uma coisa meio que assim, não dá para a gente dizer, né? Meio óbvio. Então, só pode ser a última. Vamos ver o que que ela diz aqui. Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. É isso. A gente consegue ver uma relação entre a quantidade de cigarros e a faixa lá de acometimento de câncer, mas não é uma proporção. Letra E. Tranquilinha essa aqui, né? Bom, então essas foram as primeiras questões das 20 do Enem que eu selecionei. Essa é a parte um das mais fáceis do Enem 2009, da prova de matemática, que vai te ajudar a alcançar os seus 700 pontos, os seus 800 pontos, aonde você quiser chegar. Estude com coerência, faça as questões mais fáceis primeiro da prova, e a parte 2 provavelmente já vai sair e vai estar tudo aqui na descrição. Conto com a sua ajuda para compartilhar o conteúdo também. Se você quiser ser meu aluno, quiser participar do meu treinamento, das minhas mentorias individuais e em grupo para o Enem,
Meu contato vai estar aqui na descrição também. Até mais.